Lucas, capítulo 10, versículo 5. Olha para a pessoa que está ao seu lado e com todo carinho fala para ela: você é uma fonte de amor e de paz. Você é uma fonte de amor e de paz. Lucas capítulo 10, versículo 5 diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe, amados, Jesus deu uma missão aos 70, proclamar a salvação, proclamar a vinda do Senhor, proclamar, curar, expulsar demônios. Mas o principal era promover a paz nas casas. E nós somos chamados, através da palavra do Senhor, porque Ele diz que bem-aventurado é o pacificador, o que promove a paz. E este é filho de Deus. Portanto, nesta noite, eu creio que se você olhar ao teu lado, você vai encontrar algo difícil, tempos difíceis. Nos tempos de hoje, as relações estão bem difíceis. Nações estão em guerras, famílias estão divididas, as pessoas estão divergindo por pouca coisa, brigas, discussões, ódios e separações. Talvez você conhece alguém, talvez você conhece uma casa, talvez a tua casa está vivendo tempos difíceis. Infelizmente, a paz não surgirá sozinho. É necessário fazermos alguma coisa, e podemos fazer, principalmente quando nós nos apoiamos na sabedoria de Jesus. E sejamos claros, promover a paz é diferente de manter a paz. Na verdade, Jesus nos assegurou que enquanto estivermos nesta terra, enfrentaremos problemas, haverá caos, divisão, mal-entendidos, e o amor de muitos se esfriará. Por isso, a necessidade de que os filhos de Deus deixem aquilo que é essencial para as suas vidas, porque nós fomos chamados para serem promotores da paz, para nós sermos embaixadores de Cristo, para nós sermos instrumento do Senhor nas casas, nas famílias, em todos os lugares. O pacificador é aquele que apazigua os conflitos, promove reconciliação e estabelece a paz. Esse é o aspecto fundamental da paz. Foi isso que Jesus fez. Ao se entregar na cruz pelos nossos pecados, Ele nos trouxe a paz e nos reconciliou com Deus. É pelo precioso sangue, Ele nos uniu em um só corpo, reconciliando todos aqueles que crêem e que confessam o nome do Senhor. Esses estarão reconciliados com o Senhor. Ele nos trouxe uma paz, mas não é uma paz que é gerada pelo mundo, que é gerada pelas pessoas.
E é por isso que ser um pacificador requer ação da nossa parte. Porque a paz que o mundo prega, a paz que o mundo quer, é uma paz que ela pode ser temporária. Ela é uma paz que ela pode durar um certo tempo. A paz que o mundo procura é uma paz que muitas vezes não traz aquilo que é necessário para curar os problemas, para sarar as suas dores. Esta paz, ela precisa da ação poderosa do Senhor Jesus, o príncipe da paz. Uma paz sem a presença de Jesus não perdura, não permanece. Sim, promover a paz nos obriga a sair da nossa zona de conforto. Porque nós queremos a paz para nós. Mas o Senhor nos chamou para uma paz como discípulos de Cristo. Somos chamados para atuar na paz de Cristo. E como discípulos de Cristo, nós precisamos atuar em duas frentes. Promover a paz entre o homem e Deus. Compartilhando o Evangelho e reconciliando pessoas com o Criador. A outra frente é promover a paz entre o homem e o homem, ajudando pessoas em conflito a restaurarem seus laços, seja na família, no trabalho e na igreja. Este é o grande chamado para os discípulos de Cristo. Este é o grande chamado para todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, tornar-se um embaixador de Cristo, um promotor de paz, aquele que promove paz em meio ao caos, aquele que adentra os lares e traz a paz sobre a vida daqueles que estão em dificuldades. E que o que é necessário para eu e você nos tornarmos um promotor de paz, para você ser alguém que transmite uma fonte que jorra o amor, uma fonte de paz para a vida dos outros. O que é necessário para que eu seja este promotor de paz? A primeira coisa é ter paz com Deus. A primeira coisa que você precisa é ter um encontro com Deus e ter a paz do Senhor em você. Não precisa você ser uma pessoa pacífico para promover a paz. Não precisa você estar no meio de pessoas que entendem da paz. O que precisa é você ter a paz do Senhor na sua vida. E para isso, você precisa ter um coração renovado pelo Espírito Santo de Deus. A primeira coisa de um coração renovado, ele faz uma limpeza em sua vida. A primeira coisa que você vai fazer é tirar tudo aquilo que encontrou repouso em teu coração, os frutos da carne. E os frutos da carne, eles são o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Tudo o que você hospedou em seu coração por muito tempo, ele tem domínio sobre a tua vida. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, a partir do momento que você recebe de Deus uma renovação, é necessário nós passarmos por essa correção em nossas vidas, passar por esse limpar do nosso coração. Sabe, quando eu me converti, eu li um livro chamado Paredes do Meu Coração.
E eu fiquei impactado com aquele livro, porque eu acabei encontrando em mim uma série de coisas que eram insuportáveis. E que as pessoas muitas vezes falaram, mas eu não entendia, eu não compreendia. E aquilo era incômodo para a vida dos outros. E eu passei a ler aquele livro e eu tomei decisões de repreender aquilo, de expulsar aquilo da minha vida, de tirar do meu coração aquilo que por muito tempo ficou entronizado, ocupando o lugar de outras coisas. Mas certo tempo, eu com muita dificuldade, eu perguntei para Deus, por que que as coisas não mudam? Eu tenho repreendido, eu tenho expulsado tudo isso do meu coração, mas as coisas não mudam. E o Senhor me respondeu, você precisa aprender como uma mulher que cuida do seu lar. Quando ela vai restaurar a casa dela, ela tira tudo aquilo que não presta e joga fora. Mas ela traz algo novo para dentro da casa. Você tem expulsado, você tem limpado o seu coração, expulsando o ódio, expulsando a raiva, expulsando a ira, expulsando tudo aquilo que você encontrou dentro de você que não tem valor e que tem destruído toda a sua vida, mas você não tem colocado nada. Por isso, meu irmão, nós precisamos fazer essa renovação de coração. Nós precisamos expulsar os frutos da carne, mas nós precisamos trazer, hospedar em nosso coração os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Você precisa hospedar os frutos do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Nós precisamos passar por esse processo de transformação, para que nós possamos ser esses agentes de paz, e essas pessoas que vão alcançar vidas, levando a paz, trazendo a paz. Para isso nós precisamos, para passar por este momento de renovação de tudo aquilo que está hospedado em nossos corações. Quando nós passamos por esse processo, a entrega de nossas vidas ao Senhor, um encontro com o Senhor, e atraímos a paz de Deus para a nossa vida, nós podemos desenvolver um trabalho de promover a paz sobre a vida dos outros. Isso não precisa ter um tempo, não precisa ter uma caminhada, basta você se posicionar, basta você ser impactado pela paz do Senhor. E aí você pode desenvolver aquilo que o Senhor nos chama de pacificadores. Porque este mundo está servido de tanta violência, de tanta ira, de tanto ódio, que eu não acredito que você não conheça ninguém. Eu não acredito que você não sabe de alguém que está precisando de paz hoje. Talvez você está precisando de paz. Talvez você está vivendo um tempo difícil. Talvez você necessite da paz no seu coração e no lar. Mas o que nós precisamos fazer como pacificadores? A primeira coisa que nós precisamos fazer é liderar com empatia e humildade. A primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma postura de empatia e humildade. Isso é fundamental para promovermos a paz. E Jesus Cristo, ele é o maior exemplo, é a maior figura bíblica de promoção da paz com humildade e empatia. Mas eu quero destacar pessoas que viveram neste mundo, pessoas que aplicaram de uma certa forma um amor tão grande para promover a paz e acabar com momentos difíceis. Sabe, a Bíblia fala de uma mulher que agiu com empatia e humildade, uma mulher que serviu a sua casa e libertou toda a sua família de uma grande tragédia. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25, se você puder colocar para mim aí, Tiago, diz que Abigail, uma mulher surge como grande pacificadora.
Uma mulher com muita sabedoria, com empatia, humildade e cheia do Espírito Santo. Ela evitou uma tragédia e um grande derramamento de sangue ao interceder diante de Davi, para impedir que ele se vingasse de seu marido Nabal. Abigail, ela usou de uma empatia compassiva. Empatia compassiva vai além de se colocar no lugar de outra pessoa, de sentir o problema da outra, de entender, compreender a situação que a outra pessoa está vivendo, de sentir as dores, de conhecer os seus problemas. Vai muito mais do que isto. A empatia compassiva é a capacidade de perceber que a outra pessoa precisa de ajuda. Muitas vezes nós nos encontramos com as pessoas abrem o seu coração, as pessoas abrem tudo aquilo que tem incomodado nas suas vidas. E muitas vezes a gente diz, eu entendo, eu compreendo você, eu passei por isso. Muitas vezes as pessoas chegam até você com o coração partido, um coração arrebentado, com muitos problemas, muitas dificuldades, e abre o coração diante de você, esperando de você uma resposta, uma restauração para aquele problema, e o que você entende? Eu tenho empatia, sim, eu entendi, eu vou orar por você, eu vou compreender você. A empatia compassiva é a pessoa se colocar no lugar da outra pessoa, mas de uma forma mais profunda. Sabe, quando Abigail, ela foi ao encontro de Davi, ela assumiu a culpa de seu marido. Quando ela se prostrou diante de Davi, ela assumiu os erros e as culpas do seu marido. E, além de mais, ela ofereceu presentes a Davi. Coloca para nós aí, Tiago. Capítulo, deixa eu abrir aqui, 25 de 1 Samuel. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Primeira Samuel 25, 18, diz assim: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e o pôs sobre os jumentos. Vai lá para o 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés, e disse: Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras de tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem vil saber Nabal a impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele, e a tua serva, não vi os moços do meu senhor, me enviaste. Abigail, ela assumiu a culpa e o erro de Nabal. Sabe, uma empatia compassiva é quando você se coloca no lugar da outra pessoa e procura resolver o problema dela, como se fosse teu problema, como se fosse algo teu. Sabe, isso daí, o reconhecer a culpa e os erros de outra pessoa, especialmente quando isso é feito com o objetivo de restaurar, perdoar ou guiar com amor, é a atitude de um pacificador humilde e espiritual. Alguém cheio do fruto do Espírito Santo. Só alguém cheio do fruto do Espírito Santo consegue entender uma situação, entender uma dificuldade, entender um problema. Sabe, gente, o ano passado, eu tive um encontro com um amigo meu, e ele abriu o coração dele, separou,
brigou com seu filho e rompeu uma sociedade da empresa que ele abriu junto com seu filho. E aí ele descobriu que estava com leucemia. E ele estava vivendo um terror da sua vida. E aí quando ele abriu o coração dele, falando tudo para mim, tudo que ele estava passando, eu falei para ele, vai na tua casa, se arruma, que eu vou passar lá e nós vamos num lugar. Eu vou junto com você, nós vamos fazer algo. E aí eu passei na casa dele, peguei ele, coloquei no carro e eu vim aqui no cenáculo. Isso era umas 9 horas da noite, num sábado. Chegamos no cenáculo, ele não tinha força para mais nada, só chorava. Ele não tinha condições nem de orar. Eu simplesmente abracei. Eu falei, olha, eu vou orar por você. Eu vou guerrear por você. Eu vou lutar por você. Porque talvez as tuas forças desapareceram. Talvez os problemas te dominaram. Os problemas entraram na tua vida de uma forma tão agressiva, que hoje você não tem força. Mas eu serei a tua força. E eu passei a interceder por ele. Sabe, meu irmão, uma pessoa cheia do fruto do Espírito Santo, quando ela é tomada pelo Espírito Santo, ela trabalha em promover a paz. E ela promove tais coisas que destrói todas as armas e todas as ferramentas de Satanás contra a vida daqueles que estão cercados, daqueles que estão oprimidos. Por isso eu quero convidar você a viver este momento de ser um pacificador, de ser um promotor da paz, de ser alguém que leva a paz até a vida dos outros. Sabe, no terceiro ponto que fala a respeito de um líder que é um pacificador, ele lidera aos pés de Jesus e com a verdade e a graça. Sabe, liderar aos pés de Jesus não é qualquer um. Não é qualquer um que anda na presença do Senhor. Não é qualquer um que promove a paz junto ao Senhor Jesus. Muitas pessoas falam que estão no Senhor, que têm fé, que estão vivendo a oportunidade da vida deles na presença do Senhor. Mas eles não têm intimidade com o Espírito Santo. Eles não têm verdade, eles não têm graça. Eles têm conhecimento, eles têm recurso, mas eles não têm a verdade do Senhor, eles não têm a graça. Por isso, só para vocês terem uma ideia, Jesus ele interagia com Judas, com graça, com verdade, com humildade, mesmo sabendo que ele era uma pessoa que iria trair. Agora você consegue mensurar o que é uma pessoa levar uma pessoa comum, que foi muito ferida, perseguida, se tornar uma fonte de amor? Você sabe o que leva uma pessoa a fazer isso? Um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento profundo por Deus. Domingo a pastora citou a minha pessoa aqui. Eu tinha tudo para ser uma pessoa que não queria nem se aproximar das outras pessoas. Porque havia muito ódio no meu coração. Por tudo que eu vivi, separações, a morte do meu pai, todas as dificuldades. Mas como eu falei, eu fui tratado, eu fui restaurado, eu fui renovado. Mas a Bíblia fala de um jovem que passou por todas essas dificuldades. Um jovem que viveu todas as perseguições que talvez você não suportaria. A Bíblia fala de José, lá em Gênesis 47, capítulo 47, versículo 11 e 12, diz que José levou o seu pai e seus irmãos a habitarem na melhor terra do Egito, na terra de Ramassés, e sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a sua família. Sabe, Ramassés era uma cidade conhecida por ser rica, fértil e bela. Uma cidade descrita como a mansão de felicidade. Você sabe o que é uma pessoa ser perseguida, vendida como escravo? Ela ter passado todos os tipos de problemas, todos os tipos de dificuldade. Mas essa pessoa, ela não aplicar o direito de se vingar das pessoas que promoveram isso no momento que teve a oportunidade. Sabe, José, quando ele esteve diante de ti, quando ele estava ali
diante dele, os seus irmãos prostrados, José falou a verdade. José não se aproveitou da oportunidade para se vingar dos seus irmãos. Ele falou a verdade para os seus irmãos. Ele falou que Deus cuidou dele. Que Deus levou eles a ir para o Egito. E naquela situação, foi uma situação que Deus levantou para salvar toda a nação de Israel. Sabe, José falou a verdade a seus irmãos. E a Bíblia diz que, João 8,32, diz que conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sabe, a paz chegou na família de Jacó depois de muitos dias de tristeza, através do seu filho José. O mesmo que foi perseguido, jogado a um poço, vendido como escravo, mas ele não guardou em seu coração o rancor. Ele não hospedou no seu coração o rancor, o ódio, a vingança. Somente aquele que tem uma aliança com o Senhor e um relacionamento profundo com Deus consegue promover a paz aos seus inimigos. José, ao encontrar os seus irmãos, não deixou de fazer o bem, mesmo sabendo que eles eram maus. Tratou com bondade e abriu seu coração e revelou a verdade, que ele era o irmão vendido como escravo e que ele encontrou em Deus uma força que ele jamais encontraria se ele não tivesse passado por aquilo. Sabe, meu irmão, Abigail se colocou no lugar de Davi e de seu esposo. Usou de empatia, usou de humildade. Agora José, ele não se coloca no lugar dos irmãos dele. José assume o seu lugar. O lugar de filho de Deus. O lugar de uma pessoa que tem uma aliança com Deus. O lugar de uma pessoa que vive aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. José estava vivendo os melhores tempos de sua vida. Era governador do Egito. Ele tinha autoridade e poder ali para mandar fazer o que quisesse com seus irmãos. Mas ele decidiu usar de paz, usar de amor para com seus irmãos. Ele venceu o mal com o bem. Sabe, em Romanos 12:18, nós somos instruídos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. José, ele teve duas atitudes que mudaram aquela situação. A primeira atitude de José foi perdoar os seus irmãos. O rancor e a mágoa, ele é um veneno que nós tomamos esperando que a outra pessoa morra. Sabe, a mágoa que está aí guardado muito tempo, é um veneno que está matando aos poucos. Não é a outra pessoa que vai morrer, mas o perdão é o antídoto para este veneno. Ele é um ato libertador. José usou do perdão. Ele usou do perdão, ele tinha todas as oportunidades, mas ele usou o perdão e quebrou a maldição de uma divisão dentro da família. O perdão de José quebrou a maldição sobre toda a família e restaurou a família para viver tempos de paz. Você tem a oportunidade todos os dias. Eu também tenho a oportunidade. Nós não somos diferentes de José. O que diferencia nós de José é a aliança que nós temos com Deus. Se ela é profunda, se ela é uma aliança que nós permitimos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos promover a paz. Nós vamos trabalhar pela paz. Agora, a partir do momento que eu deixo de fazer aquilo que o Senhor me manda, aquilo que o Senhor nos ordenou, de nós, ao adentrar nas casas, deixar a paz sobre aquela casa. Sabe, eu quero encerrar com um testemunho para vocês. Quando eu me mudei na minha casa, dentro daquele condomínio, havia uma família que tinha muita dificuldade ali. E certo dia, um dos filhos daquela casa, lá foi até a minha casa. E ele abriu o coração dele.
Eu falei, eu quero orar com você, orar com a sua mãe. E aí ele pegou e falou para mim o seguinte: eu vou conversar com a minha mãe e depois eu venho te chamar. Mas quando ele saiu, o Espírito Santo falou, vai atrás, ele não vai vir te chamar. E eu fui. E quando eu estive dentro daquela casa, a mãe dele, com muita dificuldade de andar, não andava. Ela se arrastava pela parede. E eu pedi para orar com ela. E quando eu fui orar, esta mulher se manifestou um espírito maligno. Eu não tinha muitas habilidades. Eu peguei a Bíblia, coloquei no chão e eu peguei e não sabia o que fazer. E eu peguei, quando eu coloquei a Bíblia no chão, eu falei assim, eu te repreendo pelo amor que Jesus tem por esta vida, por esta mulher, por esta alma. Você sabe o que o demônio falou para mim? Amor. Que amor? Diz assim, amar uns aos outros? Que amor? Na hora, falei, é eu. Satanás está jogando na minha cara que eu não tenho amor. Eu peguei e falei, você está amarrado em nome de Jesus. E saí dali, fui correndo na minha casa, peguei o telefone e liguei para uma pessoa que, quando eu me converti, era novo convertido, eu escutei uma discussão dela, que já há muito tempo ela estava na igreja, com uma outra pessoa, e ela insistia e teimava que João Batista era o mesmo João, irmão de Tiago. E aí eu cheguei e falei, olha, você está completamente enganada. Ela falou, pode parar, você é novo convertido, o que você sabe? Você não sabe nada. Depois ela me chamou do lado, ela falou assim, ó, não fale comigo, não dirige a palavra comigo. Quando se você me encontrar, só se tiver o pastor por perto, você me cumprimenta, senão, passa longe de mim. Eu não sabia o que fazer. Fui correndo na minha casa, peguei o telefone e liguei para ela. Falei, olha, queria dizer que eu te amo. E eu quero te pedir perdão, em nome de Jesus. Ela ficou tentando se defender e colocar várias situações. O que eu fiz? Voltei para aquela casa. Na hora que eu estou voltando, chegou um pastor, amigo meu, da nossa igreja. E nós fomos lá. Nós expulsamos o demônio daquela casa. Aquela mulher, ela foi curada da perna que há 28 anos ela sofria. Os filhos que estavam os 3 separados, os 3 filhos eram separados. Os 3 filhos retomaram os seus casamentos e houve paz naquele ambiente. Por quê? Porque alguém chegou para trazer a paz. Eu queria que você se colocasse de pé. Sabe, o mundo busca uma paz baseada em tréguas ou fugas. No entanto, Jesus nos deu uma paz que excede todo o entendimento. Fecha os teus olhos. Você foi chamado para ser um promotor de paz. Você foi chamado para fazer do seu lar uma mansão de felicidade. Sabe, lá dentro da sua própria casa, você precisa trazer a paz. E depois promover a paz para os outros. Fecha os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Pai, sabemos que Tu és o príncipe da paz. Sabemos que na cruz, a nossa paz foi restituída. Sabemos que na cruz, o Senhor nos reconciliou, porque havia uma separação. Porque o nosso coração havia entronado o pecado, Senhor. Mas na cruz, Pai, o Senhor nos libertou. Na cruz o Senhor nos curou. Na cruz o Senhor nos trouxe paz. Na cruz o Senhor nos trouxe vida e nos trouxe amor para nós nos tornarmos uma fonte de amor e paz. Em nome de Jesus eu declaro nesta manhã, nesta noite, Senhor, que aqui neste lugar, Pai, será levantado pessoas, Pai, cheio do Teu amor, cheio do Teu poder e da Tua paz, Senhor. Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor meu Deus, estes corações, Pai.